a anemia pode estar relacionada a uma condição inflamatória, em que o organismo vai estar num estado de inflamação crônica e, consequentemente, a gente pode ter, então, a anemia. Olá, eu sou Lucila Nassif Kerbal e sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenadora médica da terapia celular. E hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre anemia. Acredito que ou você ou algum familiar, algum conhecido já apresentou anemia. Mas o que seria isso, né? Então, a anemia é uma condição em que a gente vai ter uma menor concentração de hemoglobina e uma diminuição dos glóbulos vermelhos. E o que é a hemoglobina? A hemoglobina, ela é uma proteína responsável por carregar o oxigênio e ela está presente dentro das hemácias. Só que não existe só um tipo de anemia. Então, a anemia mais conhecida é a anemia por deficiência de ferro. O ferro, ele é um elemento muito importante na formação das hemácias. E quando a gente tem a diminuição do número de ferro do nosso organismo, a gente pode ter então uma anemia por essa deficiência que é conhecida como anemia ferropriva. Quando a gente pensa em uma anemia ferropriva, a gente tem algumas causas. Então, por exemplo, pode ser porque a gente esteja perdendo o ferro, então por conta de sangramento, mulheres que menstruam acabam perdendo ferro todo mês, por exemplo, em razão de uma cirurgia, de um trauma. E o tratamento, a gente acaba dando para o paciente a possibilidade dele receber ferro, seja ferro por meio de comprimidos, injeções, ou seja até mesmo por alimentos que são ricos em ferro. Então, você ofereceu uma alimentação rica em ferro e isso faz parte do tratamento. Só que existem outros tipos de anemia, inclusive que a gente fala carenciais, que são por falta de outros alimentos, como por exemplo a falta de vitamina B12 e ácido fólico. Nesse caso, a gente tem uma anemia chamada anemia megaloblástica. Por que esse nome, né? Porque as hemácias ficam maiores e a gente tem um número também diminuído de hemácias no organismo. E aí, nesse caso, a gente também vai ter a falta desses elementos, então, da vitamina B12, por meio de alimentos de origem animal, então, por exemplo, própria carne, frango, ovos, ou a gente vai ter a falta, então, do ácido fólico, por exemplo, que está presente em outros tipos de alimento, como, por exemplo, o feijão e as verduras verdes, né? Só que a anemia também não é só por falta de alimentos ou por carência de nutrientes. A gente tem também anemias por problemas na formação da hemoglobina. Então, entre elas, a gente tem, por exemplo, a anemia falciforme. É uma condição genética, ou seja, a gente está herdando isso, né, do pai, da mãe, e que a gente vai ter a malformação da hemoglobina. Dessa forma, a hemácia que a gente vê que ela parece uma bala soft, a hemácia normal. Quando a gente tem um paciente com anemia falciforme, ela faz um foice. E dessa forma, ela pode ser mais facilmente destruída. Então, a gente vai ter uma anemia em razão da destruição dessas hemácias e o paciente pode apresentar, inclusive, outros problemas, como infartos, uma vez que essas hemácias falcizadas podem se agrupar, destruindo vasos importantes e assim a gente tem infartos de partes de órgãos, pode causar dor e isso é um outro tipo que a gente fala então de anemia falciforme. Tem também a talassemia, que também é um tipo de anemia hereditária, em que a gente também vai ter uma alteração da hemoglobina e nesse caso a gente vai ter talassemias de diversos níveis, vamos dizer assim. Então a gente tem a talassemia minor, a talassemia intermédia, a talassemia major. A gente também tem uma anemia por problema da medula óssea. Nesse caso, a medula óssea, ela não produz adequadamente as células que ela deveria produzir. Então, não só aqui vamos falar das hemácias, mas também vivencia problemas na produção de células de defesa, de neutrófilos e na produção de plaquetas. Essa condição é conhecida como anemia
aplásica. A anemia aplásica faz parte de uma condição mais rara, em que a gente vai ter um defeito na produção de outras células também produzidas pela nossa medula óssea. A gente também tem uma anemia em que a gente tem a destruição das hemácias por problema autoimune, então aí a gente tem uma anemia hemolítica autoimune, então o organismo acaba produzindo anticorpos que atingem as hemácias, essas hemácias acabam sendo destruídas. No caso dessa anemia hemolítica autoimune, ela pode estar relacionada então a algumas doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, artrite reumatoide, com o uso de algumas medicações que podem desencadear essa hemólise, e aí é uma outra condição em que as hemácias elas vão estar sendo destruídas. E por fim, a anemia pode estar relacionada a uma condição inflamatória do organismo. Então a gente vê o organismo tendo uma inflamação crônica, seja ele por uma condição infecciosa, inflamatória, então uma condição em que a gente tem uma doença autoimune, em que o organismo vai estar num estado de inflamação crônica e consequentemente a gente pode ter então a anemia. E o que é mais importante em caso de anemia, a gente ter um profissional especializado em que vai fazer o diagnóstico e vai tentar identificar a causa para a gente poder tratar da melhor forma possível.